Deixa-me apresentar aqui os convidados. Luís Alves, como é que... agricultor? Jovem agricultor, pode ser jovem agricultor até aos 45 anos em Portugal? Acho que sim, eu tenho 42, por isso ainda devo... Sim, és completamente jovem. Eu sou mesmo jovem. Sim, sim. Bom, depois temos duas pessoas ligadas à fotografia, a Tânia Neves. Olá, é a Tânia Neves. E o Pedro Sadio. Como é que podemos definir ambos? Bem, a Tânia Neves já teve gripar, é esta a apresentação. Propósito era bom. Já tive gripado. Não é tão grave. O Pedro Sadio é tipo maluquinho de bicicletas, não é? E também é fotógrafo. É a coisa que vos une. Já vamos dizer porque é que vocês estão aqui. Não é? Vocês estão aqui porque vão... Não, podemos já dizer. Porque é que vocês estão aqui? Porque vão fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem. É verdade, vamos fazer uma viagem pela Europa para fotografar os europeus todos, basicamente. Todos. Ainda ninguém fez isso? Ainda ninguém fez isso. Não, já muita gente tentou fazer e Mas fez. vocês vão fazer melhor, é isso? Não, nós vamos fazer. Claro. Fazer, ponto. Não é melhor, não há cá comparações sequer. Sim, não, eu acredito. Vamos fazer retratos dos europeus por aí afora. Vamos fotografar toda a gente que quiser ser fotografada connosco. Toda a gente. Quem quiser ser fotografado, quando nós estivermos nas cidades, pode fotografar connosco. Mas como é que as pessoas sabem que vocês estão lá justamente para fazer este trabalho? Vamos avisá-las, estamos a fazer contactos com os sítios por onde queremos passar e depois nesses dias vamos disponibilizar-nos para estar em locais espetacularmente públicos e vamos ser visíveis. Locais espetacularmente públicos? Praças, Ok. largos, e vamos colocar um pano preto onde toda a gente pode ser fotografada, portanto vamos ser visíveis. Não vamos passar despercebidos, claramente. Ok. Isso vai-vos distinguir no meio da multidão. Sem dúvida. Acho que sim. Não, a ideia é fotografarmos as pessoas contra um pano preto que é para abstrair de símbolos que identifiquem a localização. E no fim vamos comparar todos a ver se há diferença ou semelhança entre as pessoas de diferentes países. Se faz sentido, vai haver um paninho preto só para ser retratado dentro daquele paninho preto depois comparar. Mas, em paralelo, vamos fazer um projeto do making of, ou seja, vão haver vídeos diários em que as pessoas vão poder ver nós com um maravilhoso pano preto a fotografar as pessoas. Sim. A fotografar as pessoas e isso é que vai ser curioso, vai ser da nossa parte é mais o estudo dos retratos em si, mas depois as pessoas vão poder ver o making of, que é o vídeo, como é que nós chegamos aos Mas sítios. vão ver aonde? Era essa a minha pergunta. No nosso blog e no Facebook. Qual é o vosso blog? É portraitroute.wordpress.com. E no Facebook também? No Facebook também, sim. Todos os dias vamos fazer um pequeno vídeo, vai com 1 minuto, do zoom dos nossos dias, que podem ser muito entusiasmantes ou nem por isso. E estamos a fazer uma campanha paralela também e as pessoas vão poder pedir-nos para nós tirarmos fotografias nos sítios por onde passamos. Vou fazer uma campanha de crowdfunding. É isso? Estamos a fazer agora. Já estão a fazer? Já está? Quanto dinheiro precisam? Vamos arranjar esse dinheiro. Vamos colocar aqui o endereço. Ou seja, fundações que fazem lavagem de dinheiro e vistam aqui também. Nós inicialmente tínhamos feito... Atenção, Fundação Mário Soares, vejam isto. Nós inicialmente tínhamos feito uma previsão muito alargada dos 5.000, mas estamos nos 2.000. 2.000? Sim, que faltam, por isso, bora. Vamos a isso. Chama-se UF. E é uma coisa para pessoas que têm cães. Agora que desconhecia. Claro que o Tufão tem uma crónica aqui, não é? O célebre cão da Raquel Estrada tem uma crónica. O Tufão tem muitos seguidores. Eu devo confessar que sou também seguidor do Tufão. Estou com ele. E tu fotografaste imenso para esta edição. Sim, nesse caso a capa também é minha. Tem a Margarida e a Kyoko maravilhosamente a posarem. Estão fantásticas. E nesse caso fotografei também a campanha do Movimento de Vida Quatro Patas, que são nossos parceiros também nesta nossa viagem que vamos fazer, porque eles desafiaram-nos a levarmos um cão connosco. E vocês vão levar? Vamos. E o cão vai ter uma câmera dele também. Fantástico. E no próximo número da UF podem ver toda a viagem documentada pelo cão. O próprio do cão. Exatamente. Eu nem sequer sabia que existia uma revista para... Isso é uma revista para o melhor amigo do cão, não é uma revista qualquer. Não para o melhor amigo. Para o melhor amigo do cão, claro. Eu adoro isso, é o slogan da revista. Está aí na capa a dizer por baixo do nome. Pois diz, a revista para o melhor amigo do cão. Somos nós, não é? Ou deveríamos ser, digo eu, não tenho. Pergunta para o pacote maior. Sim. Pergunta para este pacote. Queres outro vinho? Ok.
Que é, vocês vão levar bicicletas? Tu vais levar a tua bicicleta? Não estava a pensar em levar a minha bicicleta, mas estou a pensar em usufruir de todas as bicicletas que haja por Ah, todos os ok. Isso é longe. Portanto, qual é o teu plano nesta viagem? É bem distintivo do da Tânia? Não, nós vamos trabalhar complementarmente, ou seja, E com mais uma pessoa que vocês esqueceram até agora de dizer o nome. Que é o Portanto, Manel. Manuel Martins, que está no Porto. E deve estar sentido convosco a esta altura do programa. Te esqueceram-se Mas de nós mim, não gostamos é? muito do Manel e o Manel vai trabalhar imenso, porque ele é o do vídeo, vai trabalhar mais. ele vai estar a fazer todo o trabalho diário Sempre. De edição. de edição, de captação, de making-off de todo o projeto e, portanto, Vocês vão ficar a dormir onde? Ainda não sabemos. estamos a ver, estamos à procura também de parceiros e de colaboradores por essa Europa fora que nos queiram alojar a nós. Sadio, tu que vais pela Europa, há algum país que estejas mais inquieto em conhecer, mais entusiasmado? Não, acho que quero conhecer todos. Não há nenhum em particular? Não há assim nenhum muito em particular. Quero muito conhecer a Bélgica, tenho muita curiosidade. Já estive na Bélgica e não comi mexilhões, deve ser a única pessoa que tem Tânia Neves e Pedro Sadio vão fazer uma viagem, todos podem contribuir para esta viagem, vamos lá ajudá-los, é o crowdfunding para esta viagem que tem, como é que vocês se batizam? Esqueci-me agora. Portrait Route. Exatamente. Ou Rota do Retrato em português. Rota do retrato. Aliás, quem sabe muito sobre a história da fotografia é o Pedro Sadio, não é? Tenho andado a pesquisar alguma coisa, principalmente sobre Lisboa, sim. Porque O me que interessa é que descobriste? Ora, descobri que se fazia muito boa fotografia nos anos 50 e que havia muitos fotojornalistas ótimos na passagem da monarquia para a República e que agora finalmente se começam a redescobrir muitos fotógrafos que foram importantes em Portugal e que de alguma maneira também nos fizeram chegar onde nós estamos neste momento na fotografia. E muitos deles eram conhecidos lá fora, muitos deles não tinham cursos, muitos deles não tinham formação. O Ralas, por exemplo, tem um dos sítios mais bonitos provavelmente em Portugal, ali ao pé da Gulgã, que é a casa-estúdio dele, e que toda a gente devia visitar, porque aquilo é incrível. Ele era um curioso e, como curioso que era, conseguiu fazer uma das casas-estúdio mais bonitas provavelmente da Europa e do mundo, ainda hoje visitável e onde ainda se podem experimentar fazer fotografias de época. Portanto, acho que... Porquê que não faz um livro sobre a história da fotografia? Eu não tenho capacidade e conhecimento para fazer um livro. Não? Não. Eu sou um curioso, nada de mais. Contratavas um ghostwriter, por exemplo, Que conhecesse e percebesse muito mais do que eu, e portanto era ele próprio o autor do livro, e portanto não. Mas há pouco disseste uma coisa curiosa, que foi, no decorrer de todos os cursos, disseste ao estado em que a fotografia chegou. Disseste isto num tom elogioso. Pareceu-me. Estamos a atravessar um momento bom em Portugal, a nível da fotografia. Eu acho que nós temos muito bons fotógrafos em Portugal, de qualquer área e de qualquer tema, e portanto acho que os fotógrafos, os profissionais da fotografia, e os fotógrafos profissionais, estão de parabéns em Portugal. Tu assinalaste os profissionais, não é? Eu acho que é importante assinalar, acho que convém de vez em quando assinalar. Deixa-me fazer esta pergunta para ambos, porque é uma grande discussão, que é, muitas vezes chegou-se à conclusão de que determinada fotografia, por exemplo, em cenários bélicos, que era fake, isto é, neste caso, que tinha sido construída para tipo, a criancinha que está com aquele ar e não sei o quê, e dá a sensação que o fotógrafo conseguiu captar no momento exato. A verdade, e é triste, a verdade é triste, é que o fotógrafo pegou na criancinha e disse, agora vais fazer assim, e estás aqui neste... Mas quem recebe o fotógrafo diz, o fotógrafo foi meio... O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Pergunta para Queijinho, pergunta para Queijinho. Eu acho que tudo tem o seu momento e acho que encenar, mesmo num cenário bélico, pode ser motivo de inovação e, portanto, o fotógrafo também teve a ideia brilhante e conseguiu ver a imagem antes dela ter acontecido e, portanto, fez a previsão da imagem e montou a imagem porque também não tinha muito tempo, provavelmente, para a fazer. Portanto, quis antecipar o momento. Ele já sabia que aquilo ia acontecer. Eu acho que era um bocadinho mais isso. Ele já sabia que a criancinha ia estar ali passado uns minutos. Portanto... Ele só tinha que antecipar um bocadinho, ele já estava a visualizar essa imagem, portanto, ele só tinha que antecipar isso. Ele só antecipou. Isto é um sinal que o programa está a acabar. Temos o minuto de escuta, já estou a dizer agora, o árbitro veio buscar a bolinha. Então temos mais um minuto. Dizem, muito rápido. O fotógrafo, como um futebolista, há o gol da sua vida. O fotógrafo tem a chapa da sua vida. Pode ter, mas acho que a decisão normalmente é póstuma. Já tens a sério? Não, Já não tens tenho a chapa da tua minha vida? espero que não, tenho tanto para fazer. Tens a chapa da tua vida? Acho que ainda não. Mas tens a filha da tua vida? Tem.
E espero vir a ter mais. Vamos acabar o programa e Luís Alves vai dizer qual é o site onde as pessoas podem ajudar a Tânia e o Pedro. E depois digo o meu também. Sim, depois diz o seu, mas primeiro O site da Tânia e do Pedro é portraite.something.pt .wordpress.com. Vão encontrar lá fotografias fantásticas. vamos acabar então o programa rapidamente, não é? Pronto, e assim se acaba o programa de televisão.